Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Esse aqui é o meu segundo vídeo e no vídeo anterior eu contei um pouco da minha história e o motivo pelo qual eu pesquisei o abuso espiritual no contexto neopentecostal brasileiro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito do neopentecostalismo brasileiro. Da onde vem, como surgiu, né? E antes de começar, eu gostaria de indicar para você que deseja se aprofundar um pouco mais nesse assunto, a respeito da história e da organização do neopentecostalismo no Brasil, o livro Neopentecostais, de Ricardo Mariano. Ricardo Mariano é um dos maiores pesquisadores a respeito do neopentecostalismo brasileiro. Se não for o maior, é um dos maiores. Ele é um sociólogo, professor da USP e tem diversos artigos a respeito deste assunto. E grande parte da minha pesquisa no neopentecostalismo, do abuso espiritual no neopentecostalismo, foi fundamentada nesse livro do Ricardo Mariano e em outros artigos que ele produziu. Então, se você deseja conhecer um pouco mais a respeito desse ramo do cristianismo brasileiro, com certeza Ricardo Mariano vai te ajudar muito. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. No vídeo de hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar um contexto neopentecostal brasileiro, de onde ele surge. O Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, nasce como uma nação católica romana. Em 1500 ainda, em Santa Cruz Cabralha, é realizada a primeira missa católica, dia 26 de abril de 1500, lá na Bahia. De 1500 até 1824, o domínio católico foi absoluto. Houve alguns protestantes enviados por João Calvino, se eu não me engano em 1500 ou 1600, não me recordo agora a data, e eles vieram para cá a fim de evangelizar o Brasil com a fé reformada e acabaram sendo martirizados lá na Baía da Guanabara. E esse assunto é para um outro vídeo, talvez. Mas acontece que de 1500 até 1824, o Brasil é majoritariamente, quase que totalmente católico romano. Em 1824, é feita uma lei autorizando, né, outras religiões, outras ramificações do cristianismo a terem culto, embora eles fossem proibidos de erguer prédios em formato de templo ou de sepultarem seus mortos num cemitério católico. Em 1824, também é marcado pela chegada dos primeiros protestantes em solo brasileiro, os alemães luteranos. E eles acabam se espalhando, especialmente ali pela região do sul do Brasil, pelo Rio Grande do Sul, e o luteranismo acaba entrando no Brasil. O luteranismo é uma ramificação do cristianismo, né? Surgiu com Martinho Lutero, 1517, a reforma protestante, a reforma luterana. E então inicia-se a vinda dos luteranos ao Brasil. Alguns anos depois, algumas décadas depois, surgem no Brasil os protestantes de missão, que são os batistas, os metodistas e os presbiterianos, né? Entre outros. Eles vão surgir no Brasil ali entre 1859 com os presbiterianos e 1871 com os batistas, né? Então até ali haviam apenas o catolicismo romano dominando, no quesito religioso, sendo a religião inclusive oficial, e os protestantes desembarcando no Brasil com o intuito de evangelizar o Brasil, especialmente os batistas, presbiterianos, metodistas, entre outros.
1910 é uma data muito importante. 1910 tem início no Brasil a Congregação Cristã no Brasil com Luiz Franciscon. Essa igreja, esse movimento, é o que é chamado por Ricardo Mariano e outros pesquisadores como a primeira onda pentecostal. Então, o movimento pentecostal ele surge nos Estados Unidos e dos Estados Unidos ele acaba irradiando para os outros países e o Brasil foi um deles. Então, em 1910 surge no Brasil a primeira igreja pentecostal, que é a Congregação Cristã no Brasil. E em 1911, ou seja, um ano depois, a Congregação Cristã ela nasce no estado do Paraná. E um ano depois surge lá em Belém do Pará a Assembleia de Deus, em 1911, com Gunnar Wingre, se eu não me engano. Em 1911 lá em Belém do Pará. Então nesse período é o período que surge então o primeiro movimento pentecostal no Brasil, ou a primeira onda pentecostal, 1911. Alguns anos depois, 40 anos depois, surge as igrejas pentecostais de segunda onda. A Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus e Amor, Igreja O Brasil para Cristo, são igrejas pentecostais em sua fundamentação teológica e sua crença, mas é considerado como um segundo estágio do pentecostalismo, uma segunda onda. Enquanto na primeira onda os pentecostais eles enfatizavam o dom de línguas, o dom de línguas lá de 1 Coríntios, o dom de Atos 2. Os pentecostais de segunda onda, ali da década de 1950, eles vão enfatizar também o dom de línguas, mas muito a cura divina. Então são as igrejas da cura divina. Então nós vamos ter, por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Inclusive, um dos 4 pilares da Igreja do Evangelho Quadrangular é Jesus cura, né? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e Jesus voltará. E igreja como a Igreja Deus e Amor, do missionário Davi Miranda, a Igreja O Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo. Então, na década de 50, entre 1950 e 1960, nós temos no Brasil a segunda onda pentecostal, como se fosse um upgrade do pentecostalismo. Então, o pentecostalismo clássico, como nós chamamos hoje, ele seria melhorado, né? E seria um pentecostalismo que não focasse apenas no dom de línguas, mas ele também tinha agora a cura divina como a grande ênfase. Não significa que os pentecostais de primeira onda, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, que eles não crescem na cura divina e nos outros dons do Espírito, mas a ênfase era no dom de línguas, na glossolalia. Mas essa segunda onda pentecostal, com a Igreja do Evangelho Quadrangular, com a Igreja Brasil para Cristo, com a Igreja Deus e Amor, entre outras igrejas que nascem nesse tempo, fruto inclusive até mesmo da própria Assembleia de Deus e da Congregação Cristã, são igrejas que enfatizam o dom de línguas e a cura divina. Passa-se alguns anos e nós temos então o surgimento de uma terceira onda, ou de um terceiro movimento religioso no cristianismo brasileiro, aquilo que Paul Freston e Ricardo Mariano vai considerar como sendo terceira onda do pentecostalismo. Em 1977 surge no Rio de Janeiro a Igreja Universal do Reino de Deus. E juntamente com ela surgem outras igrejas que, além de enfatizarem o dom de línguas, a cura divina, elas passam agora a enfatizar também a batalha espiritual e a teologia da prosperidade.
Então, nós temos aí bem claro o desenho de três grandes movimentos, né, do cristianismo pentecostal no Brasil. Primeira onda, 1910, 1911, segunda onda, 1950, 1960 e terceira onda, 1977. Justamente o ano de nascimento da Igreja Universal do Reino de Deus, com o bispo Edir Macedo, ele que se converteu na Igreja Cristã de Nova Vida, com o bispo Robert McAllister, que era uma igreja pentecostal de segunda onda. Então, o bispo Edir Macedo com a Igreja Universal do Reino de Deus, eles acabam inaugurando a terceira onda do pentecostalismo e hoje, há alguns anos já, são considerados como neopentecostais ou novo pentecostal. Eles são o novo pentecostal. Juntamente com a Igreja Universal do Reino de Deus, nós vamos ter nessa terceira onda, nascendo juntamente com ela, a Igreja Internacional da Graça de Deus, com o missionário R.R. Soares. Edir Macedo e R.R. Soares, eles nasceram no berço evangélico, eles não nasceram no berço evangélico, eles se converteram na Igreja Cristã de Nova Vida, ou seja, na segunda onda, saem da Igreja de Nova Vida para fundar uma nova igreja e fundam a Igreja Universal do Reino de Deus. Alguns anos depois, o missionário R.R. Soares ele acaba se desligando da Igreja Universal do Reino de Deus e fundando a Igreja Internacional da Graça de Deus, em 1980, em São Paulo. Então essas duas igrejas são as maiores igrejas neopentecostais, são os maiores representantes do neopentecostalismo brasileiro. Teremos outras igrejas, por exemplo, a Igreja Comunidade da Graça, a Igreja Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, a Cristo Vive e a Igreja Renascer em Cristo. Depois vão surgindo outras igrejas dentro do movimento neopentecostal, como a Igreja Bola de Neve, entre tantas outras. E a Igreja Mundial do Poder de Deus, né, em 1998, com Valdemiro Santiago de Oliveira, mais um dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, tanto Ricardo Mariano quanto Paul Freston, Paulo Romero, eles consideram a Igreja Universal do Reino de Deus como a maior igreja neopentecostal do Brasil. O censo também mostra isso, né? Dentre as igrejas neopentecostais, ela é a maior igreja brasileira. A maior igreja brasileira hoje é a Assembleia de Deus, ou seja, uma igreja pentecostal. Mas no meio neopentecostal, pensando nessas igrejas neopentecostais, a Universal do Reino de Deus ela é a maior. E aí junto com ela temos a Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus, Plenitude do Trono de Deus, Renascer em Cristo e Bola de Neve. Então, o neopentecostalismo ele é um movimento que surge do pentecostalismo, especialmente do pentecostalismo de segunda onda. Então, esse é um pouco do contexto do neopentecostalismo brasileiro. E é um ramo do cristianismo que ele sofre muita influência do neopentecostalismo americano, principalmente na questão da teologia da prosperidade, né? Ou do evangelho da prosperidade. Essas igrejas neopentecostais elas têm algumas características em comum. Então, se você olhar, por exemplo, para a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, ou se você olhar para a Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, Renascer em Cristo com Estevão Hernandes, Bola de Neve com o apóstolo Rina, você vai ver algumas características que eles possuem em comum. Ricardo Mariano vai destacar essas características. Então, o sistema de governo adotado é um sistema episcopal, é o modelo mais comum, o governo de igreja, né? E aí a gente precisa pensar o que seria esse governo episcopal, Fernando? Bom,
As igrejas, de uma forma geral, elas possuem um governo. Toda organização, ela precisa ter um governo, uma liderança estabelecida. E no meio cristão, nós temos algumas formas de governo. Nós temos o governo episcopal, que é um governo que origina-se na Igreja Católica Apostólica Romana, onde nós temos a figura de um Papa, hoje é o Papa Francisco. E abaixo do sumo pontífice nós temos os cardeais, os bispos, chegando até mesmo aos padres nas paróquias, né? Então é como se fosse um sistema piramidal. E esse é um sistema episcopal de governo. Então a igreja ela caminha como um todo. Então aquilo que o líder supremo determinar, a igreja como um todo vai acatar. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela ainda tem algumas ramificações dentro dela, né? Então nós vamos ter os católicos carismáticos entre uma dessas ramificações, e no geral eles acabam caminhando dentro daquilo que a igreja como um todo decidiu, né? Principalmente na figura do Papa. Os protestantes, nós vamos ter a Igreja Luterana, que foi o primeiro movimento ali de reforma, né, com Martinho Lutero na Alemanha, em Wittenberg, em 1517. Juntamente com Martinho Lutero surgem também outros reformadores, e surge a Igreja da Inglaterra. E a Igreja da Inglaterra, ela é um pouco diferente dos outros protestantes, porque ela é metade católica apostólica romana e metade protestante. Então ela insere nela uma teologia protestante, uma teologia reformada, uma teologia que vem de Martinho Lutero, de João Calvino e dos reformadores, mas ela mantém a sua liturgia como um todo católica romana, e a sua organização como um todo, o seu governo como um governo católico romano. Então eles preservam o episcopado como um modelo de governo, enquanto as igrejas reformadas vão partir ou para o modelo congregacional ou para o modelo presbiteral e sinodal, né? O modelo episcopal é um modelo adotado pelas igrejas neopentecostais no Brasil, e nós podemos ver que é uma característica em comum. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem a figura do bispo Edir Macedo como seu líder máximo, né? Então, tudo que vai se fazer na igreja, a direção que a igreja vai tomar, seja ela doutrinariamente, politicamente, socialmente, enfim, administrativamente, parte da liderança do Bispo Macedo. O Bispo Macedo é aquele que tem que assinar o cheque. Não no sentido literal, mas no sentido figurado. Então, embora tenha-se os bispos abaixo dele, os bispos de países, os bispos de estados, os bispos regionais, chegando até os pastores, nada acontece sem a anuência e sem a aprovação do bispo Edir Macedo na Igreja Universal do Reino de Deus. Então esse é o modelo episcopal. Abaixo do bispo Edir Macedo, nós encontramos hoje, atualmente, na cadeia de comando, o bispo Renato Cardoso, né, seu genro, e abaixo do bispo Renato Cardoso existem os outros bispos, né? Então, um pastor de uma igreja local na Igreja Universal do Reino de Deus, ele não tem autonomia ou liberdade para mudar a direção que a igreja está tomando. Então ele precisa obedecer à hierarquia, ele precisa caminhar de acordo com a igreja como um todo, de acordo com aquilo que o bispo Edir Macedo entende como sendo melhor para a igreja, ou que o bispo Renato entende como sendo melhor para a igreja. É assim que funciona o modelo episcopal de governo. E é um modelo em que o povo não participa, as pessoas elas não participam nesse modelo de governo. Na tomada das decisões, na aquisição de algum bem, de algum imóvel, ou na venda, ou numa alteração doutrinária, as pessoas em si elas não têm uma participação.
Tudo é feito pela liderança da igreja, representada pelo seu líder, o bispo Edir Macedo, e os demais bispos que compõem um conselho mundial de bispos, e esse conselho é o conselho que acaba determinando as campanhas de fé, os temas, que a igreja vai ter durante o ano, a ênfase que a igreja vai ter durante o ano. E o mesmo nós podemos observar, por exemplo, nas demais igrejas neopentecostais. Por exemplo, a Igreja Internacional da Graça de Deus, ela tem na figura do missionário R.R. Soares, o líder máximo, o líder supremo da igreja. Então, embora ele não tenha um título de bispo, ele tem a função de um bispo primaz, ou de um bispo, de um líder supremo. Nada acontece na Igreja Internacional da Graça de Deus sem a anuência e sem a aprovação do missionário R.R. Soares. E assim, nós podemos perceber na Igreja Renascer em Cristo com o apóstolo Estevão Hernandes e sua esposa a bispa Sônia. Nós podemos ver na Igreja Mundial do Poder de Deus com o apóstolo Valdomiro Santiago de Oliveira, ou até mesmo na Igreja Bola de Neve com o apóstolo Rina. Então, essa é uma característica comum das igrejas neopentecostais. Elas têm um líder, um homem que representa Jesus Cristo, e a decisão que ele tomar, o caminho que ele tomar, é o caminho que a igreja vai tomar como um todo. Não existe contestação, não tem poder de argumentação ou de debate. O que ele falou, está falado. E aí vem o velho ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Ricardo Mariano, ele vai dizer algo muito interessante. Eu quero fazer uma citação aqui, de como que o bispo Edir Macedo ele estruturou a sua liderança, a sua igreja, nesse modelo episcopal. Ele vai dizer assim: em meados da década de 1990, consagrou dezenas de novos bispos para assumir funções de direção em nível regional, estadual e nacional. Para evitar cismas, reestruturou o poder eclesiástico, criando 3 instâncias hierárquicas: Conselho Mundial de Bispos, Conselho de Bispos do Brasil e Conselho de Pastores. Com isso, a igreja manteve os princípios de verticalidade e concentração do seu governo episcopal, que continuou encimado por Macedo. Então, por mais que as igrejas neopentecostais, e aqui eu vou destacar a Igreja Universal do Reino de Deus pela sua importância, pela sua relevância na nossa sociedade, ela é um bom exemplo para nós entendermos como funciona esse sistema de liderança neopentecostal, e que é algo compartilhado pelas demais igrejas neopentecostais também, em sua maioria. E aqui eu quero deixar um parênteses. É importante destacar que, devido à enorme quantidade de igrejas neopentecostais e pentecostais, enfim, de igrejas no Brasil, eu não posso dizer que 100% de todas as igrejas pentecostais vão ter este modelo de governo. Mas eu estou partindo do princípio, a minha pesquisa ela se baseou nas principais igrejas neopentecostais brasileiras, em especial na Igreja Universal, por causa da sua relevância, por causa do seu tamanho. É uma igreja que ela está presente no mundo inteiro, é uma igreja que possui um canal de televisão, que possui um banco, que possui um hospital. Então, é uma igreja relevante e é uma igreja que inspirou as demais igrejas neopentecostais. Então, apesar do bispo Macedo distribuir o poder, ele continua com a chave da igreja na mão, e com a caneta. Então, a igreja vai para onde ele quiser. Outros líderes da igreja podem sugerir, mas a palavra é essa, sugestão, mas a decisão final sempre vai ser de Edir Macedo, do bispo Edir Macedo. Além da figura episcopal, estas igrejas têm em comum a figura de um líder fundador.
uma pessoa, um homem forte, carismático, com uma excelente oratória, pessoas que sabem falar em público e que conseguem magnetizar a atenção das pessoas. São extremos, excelentes comunicadores. Então, nós podemos ver mais uma citação aqui do Ricardo Mariano. Ele diz assim: o governo eclesiástico da Universal é centralizado em torno do seu líder carismático. Então, a sua estrutura de poder é vertical e até mesmo despótica até. Na prática, porém, o bispo primaz, escudado em seu poder vitalício e ancorado no discurso de que o próprio Deus o escolheu para exercer tal autoridade, não pode ser questionado. Ele decide e comanda. Pastores e congregações não possuem autonomia alguma. Então, essa é a segunda característica que as igrejas neopentecostais elas têm em comum. Elas têm uma figura de um bispo, de um pastor, de um apóstolo, de um missionário, alguém que fundou a igreja e imprimiu na igreja as suas convicções bíblicas, teológicas, e alguém que é a cara da igreja. Então, quando você pensa, por exemplo, em Igreja Universal do Reino de Deus, você não lembra do pastorzinho que está ali no bairro, na periferia. Você não lembra de outra figura a não ser o bispo Edir Macedo. Embora hoje em dia o bispo Renato Cardoso ele tenha assumido um pouco desta liderança, talvez preparando-se para uma possível transição, até porque o bispo Edir Macedo já é um senhor de idade, então ele não vai viver eternamente, uma hora vai precisar passar o bastão. Então, provavelmente, quem vai assumir será o bispo Renato Cardoso, mas isso só o tempo vai dizer. Mas quando se pensa em Igreja Universal do Reino de Deus, se pensa no bispo Macedo. Se lembra do bispo Macedo? E é algo que a mídia também acabou ajudando a construir, porque todas as vezes, ou na maioria das vezes que a mídia se refere ou aborda a Igreja Universal do Reino de Deus, e aqui eu não vou entrar no mérito das reportagens, se são boas ou ruins, ou verdades ou mentiras, não é esse o meu propósito aqui. Mas elas ligam de alguma forma ao bispo Edir Macedo. A mesma coisa nós podemos dizer da Igreja Internacional da Graça de Deus e o missionário R.R. Soares. Então, embora existam outros milhares de pastores na Igreja Internacional da Graça de Deus, o missionário R.R. Soares é a cara da igreja. Quando se pensa em Igreja Internacional da Graça de Deus, se lembra de R.R. Soares. A mesma coisa nós podemos dizer da Igreja Renascer em Cristo. Renascer em Cristo, apesar de ser uma igreja mais nova, um pouco menor, mas ela é muito relevante, no contexto brasileiro. Ela está presente na sociedade, ela é bem relevante. Então, quando pensa em Igreja Renascer em Cristo, nós lembramos de quem? Do apóstolo Estevão Hernandes e da sua esposa, a bispa Sônia. Então, é o casal que aparece nas fotos, é o casal que lembra. A mesma coisa nós podemos dizer das demais igrejas neopentecostais, por exemplo, a Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira, que é um dissidente da Igreja Universal, né? Sua igreja já foi muito mais forte no Brasil e atualmente enfrenta algumas crises financeiras, apesar de pregar a teologia da prosperidade, não funcionou para eles, né? Enfim, quando se pensa em Igreja Mundial, se lembra do apóstolo Valdemiro e o seu chapéu. É a marca registrada da igreja. Então, a figura de um líder carismático, mas não apenas de um líder carismático, mas alguém que é centralizador, alguém que centraliza as decisões, sejam elas teológicas, sejam elas administrativas, ele centraliza o poder nele. Ele até distribui de alguma forma, porque ele não vai ser capaz de fazer tudo, mas essa distribuição de poder ela tem uma coleira. É como se ele soltasse corda para as pessoas que estão ali abaixo dele. Você vai até ali, quando chegar em algo muito grande, você vem até mim. Inclusive no livro no livro O Bispo, né, a biografia do bispo Edir Macedo, Romualdo Panseiro, que é um ex-bispo da Igreja Universal, mas na época desse livro ele era o segundo na hierarquia,
e era um possível sucessor de Edir Macedo, ele inclusive destaca essa situação quando ele fala que ele, apesar de ter todo o poder, ele não tinha todo o poder. Quando o assunto era muito importante ou era algo muito grande, necessitava de uma aprovação do bispo Macedo. Um exemplo que ele dá no livro: para a compra de um terreno ou construção de um templo numa cidade pequena, onde o investimento seria basicamente muito pouco, ele mesmo podia assinar, ou o pastor daquele estado, o bispo daquele estado pode assinar. Mas quando é algo muito grande, envolve uma montanha gigantesca de recursos, é necessário a aprovação do bispo Edir Macedo. Ou quando é uma decisão política, é uma igreja que se envolve politicamente, né, se posiciona, e não apenas se posiciona, mas ela se envolve politicamente. Então, para que lado nós vamos ir? Qual o candidato que nós vamos apoiar nessa eleição? Então, isso tudo sempre vai ter a bênção do bispo Edir Macedo. Paulo Romero, inclusive, ele vai dizer, eu vou fazer aqui uma citação de Paulo Romero. Esse também é um dos maiores pesquisadores do neopentecostalismo brasileiro, um pastor pentecostal. Ele diz assim: em muitos casos, o líder neopentecostal está situado no topo da pirâmide da igreja ou organização, isento de qualquer questionamento. Ele não precisa prestar conta sobre seus atos morais ou éticos, nem sobre as finanças que administra, pois é considerado ungido do Senhor, expressão extraída da Bíblia e usada por esse líder diante de possibilidade de ser questionado ética ou doutrinariamente. Então, isso é uma característica também desses líderes neopentecostais, centralizadores. Eles não podem ser questionados. Então, eles tomam suas decisões, algumas são acertadas, algumas são boas decisões e algumas são péssimas decisões, são decisões equivocadas, pensando biblicamente falando, teologicamente falando, administrativamente falando, né? Então, eles não aceitam serem questionados. E se utiliza o texto do Antigo Testamento a respeito do ungido. Não toques no meu ungido. E eu sou ungido, ele foi ungido. Geralmente essa liderança ela é ungida com um óleo, representando o Espírito Santo e simbolizando a unção que era feita nos reis de Israel no passado. Então ele recebeu a unção de Deus, ele tem a autoridade de Deus, ele não pode ser questionado. Então, partindo desse princípio, ele vai tomar todas as decisões que ele quiser sem ser questionado. E quando alguém ousar questioná-lo, será taxado de rebelde. E um outro texto muito utilizado também nessa questão é que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, aqueles que questionam sua liderança, aqueles que questionam suas decisões, são taxados como rebeldes. Então, com isso, você consegue cortar o mal pela raiz. Então, percebe como a coisa vai se desenrolando? Se utiliza o texto: não toques no meu ungido, para não questionar o líder religioso, o líder da igreja, e a rebelião como pecado de feitiçaria. Então esses dois textos são muito citados nessas igrejas quando seja um pastor, um bispo ou até mesmo um membro de uma igreja local, procura a liderança para questionar a direção, seja bíblica, teológica, administrativa, que a igreja está tomando. Então usa-se isso para blindar o líder das críticas, né? Bom, eu já estou aqui há 34 minutos e eu vou parar o meu vídeo por aqui. Eu acho que é importante se você ainda não assistiu o vídeo anterior, que você assista o vídeo anterior. Ele vai te ajudar também a entender um pouco o porquê que eu dediquei 1 ano da minha vida no TCC pesquisando o abuso espiritual no contexto neopentecostal brasileiro. Nesse vídeo aqui, eu fiz um resumo, eu contextualizo, né, o neopentecostalismo brasileiro. O que é isso? Quem são? Da onde vem?
o que fazem, o que creem, né? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloque nos comentários. Na descrição aqui você vai ter o link para poder baixar também o meu TCC, se você quiser dar uma olhada, quiser ler, enfim. E mande para os seus amigos, para os seus conhecidos. Meu objetivo, eu vou reforçar aqui nesse vídeo, meu objetivo não é denegrir a imagem de nenhuma igreja, de nenhum líder. Meu objetivo não é tacar pedra. Meu objetivo é apresentar o problema que nós temos hoje. O abuso espiritual é um problema sério. O abuso espiritual é um problema real. O abuso espiritual está presente na maioria das igrejas neopentecostais brasileiras. E eu digo isso como alguém que viveu durante 20 anos quase da minha vida ativamente dentro da maior igreja neopentecostal brasileira. Você que me conhece, você que frequenta, que é membro, que é obreiro, que é pastor de uma igreja neopentecostal, você sabe o que eu estou dizendo. Então é algo muito sério, é algo que precisa ser exposto e é algo que precisa ser tratado. Então o meu objetivo com essa pesquisa é apresentar um problema muito sério, e com misericórdia, e apresentar possíveis soluções para esse problema. Nos próximos vídeos eu vou estar definindo o que é abuso espiritual. Estou falando aqui, já é o segundo vídeo que eu estou falando de abuso espiritual, e eu preciso explicar o que é abuso espiritual, porque nem tudo é abuso espiritual, mas algumas coisas são. Então é preciso definir o que é o abuso espiritual, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe, comente e até a próxima. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.